Muito bem, então vamos para a leitura astrológica do mês de junho para o signo de Áries. Nós temos aqui então na casa 1, que fala sobre o eu, sobre identidade, sobre como eu me apresento para o mundo, a Imperatriz. Acho que a mensagem melhor que a Imperatriz pode deixar para o signo de Áries neste mês é: seja autêntico, seja quem você é, passe a sua mensagem para o mundo. Mostre o quão transformado você vem sendo ao longo desses anos. Nós sabemos que Áries vem sendo forjado a ferro e fogo desde o final do ano passado. Então é muito interessante que ele acabe trazendo à tona, né? Que os arianos e arianas possam trazer à tona suas transformações, mostrar realmente ao mundo o quanto que eles já aprenderam e o quanto que eles ainda podem aprender e o quanto que já podem contribuir, o quanto que já podem oferecer para o mundo. Casa 2, falando sobre bens materiais, falando sobre dinheiro, nós temos aqui a roda da fortuna. Muitas oportunidades estão se abrindo. Áries, com todos os seus aprendizados, tem muitas possibilidades de fazer recursos financeiros. O único desafio para esse mês é começar várias coisas e acabar não as terminando ou não focando nelas como deveria. Qual que é o objetivo para esse mês, Áries? Tenha foco, não se desanime, não desista. Pegue alguma coisa e realmente se dedique. É isso que vai te trazer o resultado esperado. Casa 3, nós vamos ter aqui o 5 de copas. Casa 3, falando sobre comunicação, falando sobre autoestima. Então nós vamos ter aqui na casa 3, cuidado com a comunicação. Cuidado para não expressar coisas que não precisam ser expressadas. Cuidado para não acabar adquirindo incompreensões e energias mais densas por simplesmente falar sem perceber. Áries tem muito disso. De repente, quando vê, já falou mais do que devia. Cuidado, muito cuidado, porque esse mês está propício para inconvenientes por conta da comunicação. Então, cautela, viu? Depois nós temos aqui a carta da transformação, regendo então casa de família e de ancestralidade. Bom, falando então dessa casa, a gente precisa entender que Áries já vem passando por grandes transformações nessas áreas desde o ano passado também. Desde o meio do ano passado. Existem transformações que vêm rompendo crenças limitantes, existem transformações que vêm para desenvolver a própria personalidade do ariano, da ariana. Então é muito importante que a gente entenda que nós somos sempre pioneiros de transformações, né, perante os nossos ancestrais. Então é normal que a gente viva situações que são desafiadoras. E eu acredito que essas transformações de apego, de crenças e também processos de cura interno, tudo tem a ver com essas oportunidades de romper aquilo que não funcionou perante os nossos ancestrais. Nós não só podemos fazer diferente, como nós vamos fazer diferente, mesmo que pareça muito difícil no princípio. Depois, nós vamos ter então a Rainha de Espadas, falando aqui sobre romance e falando sobre hobbies, sobre atividades. Nós vamos ter a Rainha falando sobre um distanciamento de pessoas, distanciamento de relações, distanciamento no próprio relacionamento para quem é casado, namora. Áries está passando por esses processos e precisa de espaço, precisa cuidar mais de si, precisa voltar a sua energia toda para si mesma.
É verdade também que o ariano vem há pouco tempo percebendo o quanto que se doava para os outros, e essa doação era tão intensa e tão profunda que ele sequer percebia o quanto se deixava de lado. Então é bem comum que nesse momento onde essa consciência já tem vindo para muitos, que o ariano possa acabar refletindo que é necessário dedicar-se e preservar-se energeticamente para cuidar mais de si. Depois nós vamos ter aqui um cavaleiro de copas na área de rotina, na área de trabalho. Esta área então que fala também sobre saúde, né? E nós tendo aqui este cavaleiro de copas, nós vamos estar falando sobre rotinas que estão caminhando, sobre trabalhos que estão fluindo. Entretanto, não tem grandes modificações, entretanto, a gente parece que não está vendo total resultado. Para quem está fazendo reeducação alimentar, para quem está cuidando, né, mais de si, talvez não esteja vendo resultados tão expressivos. Para quem está se dedicando fielmente a um trabalho, talvez não esteja vendo resultados expressivos. Mas isso não significa que as sementes não estão germinando. Muitas vezes elas estão lá embaixo do subsolo e a gente realmente não pode ver o quanto que elas estão crescendo. E logo mais, não tarda, elas vão aparecer no meio da terra, trazendo suas folhas e seus frutos. Aqui é um processo de espera. Depois nós vamos ter também um 6 de espadas na casa, que fala sobre relacionamentos, fala também sobre casamento, mas é uma casa que fala tanto com os solteiros como com os casados, né? Nós vamos estar aqui observando que para os solteiros é um momento de espera. Para quem não está com ninguém, não está ficando com ninguém, é um momento de espera e um momento de introspecção. Vamos cuidar mais de nós, vamos nos olhar com mais carinho, vamos, ao invés de buscar que outros nos deem as coisas, nós mesmos vamos nos dar. Para quem está num casamento, num relacionamento, as coisas estão indo como o andar de um barco, devagar e sempre. As coisas precisam ser assim, não é o momento de acelerar nada no relacionamento, nem de resolver coisas muito complicadas. O relacionamento talvez ainda tenham coisas pendentes para serem organizadas, mas esse não é o momento. O momento da introspecção, ele é realmente para que nós possamos dedicar tempo e energia para curarmos coisas dentro de nós, mesmo que essa cura não pareça tão evidente. Logo depois nós vamos ter aqui um 2 de copas, tá? Esse 2 de copas falando aí para pessoas que estão com alguém, porém não com alguém fixamente. Estão ficando, estão se conhecendo, estão tendo aí um casinho, alguma coisa nesse sentido, né? Então, para essas pessoas, a gente vai ter sim momentos em que a pessoa precisa aprender a ser curada, momentos em que a pessoa precisa aprender a ser cuidada. Para as pessoas que sofreram muito em relacionamentos anteriores e agora estão começando a se relacionar, esse é um período, né, em que a pessoa precisa permitir que a cura aconteça através de ser cuidada, amada e valorizada por outro alguém. Muito cuidado com isso. Não é o momento para querer já iniciar um relacionamento, mas é sim o momento para aproveitar as coisas boas que essa relação pode oferecer. Depois, nós vamos ter aqui casa 9. Casa essa casa é uma casa que fala também sobre espiritualidade, é uma casa que vai estar falando sobre nossos pensamentos filosóficos, sobre estudos profundos, né? Sobre estudos superiores, avançados, sobre aquilo no qual a gente se aprofunda porque realmente quer saber mais. E também sobre viagens, né? Viagens mais longas, mas às vezes podem ser passeios profundos, porque tudo está interligado. Então, nessa casa a gente vai ter aqui o arcano maior, os enamorados. Então, é uma casa que está falando realmente sobre satisfação. É muito possível que